Caros ouvintes, estamos iniciando o programa Sementeira Cristã. Senhor Jesus, que a Tua misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a certeza da superação das nossas aflições, pelas vias do conhecimento e da prática das lições do Teu Evangelho de amor. Faze de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável da família humana, como irmãos que todos somos. Que assim seja. Muito bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Mara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos apoia com serviços de áudio e sonoplastia. Sementeira Cristã, produção e direção da equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, na Rádio Franca do Imperador. Os espíritos superiores respondem. Do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos de O Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta e a resposta. Há casos em que seja útil descobrir as imperfeições alheias? A resposta. Esta questão é muito delicada e, para tratá-la, precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de uma só pessoa. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário usar o bom senso e balancear as vantagens e os inconvenientes. Qualquer que seja a maneira pela qual consideramos a nossa condição humana, em ascensão evolutiva, submetidos às mais diversificadas injunções da vida planetária, sempre teremos em Jesus Cristo o paradigma inelutável a nos guiar no caminho, na verdade e na vida. Mas não é considerando Jesus como o Senhor, o nosso Senhor Salvador. Independente de trabalharmos a nossa qualificação moral, é que vamos nos garantir a felicidade efetiva. Poderia ser que o Espiritismo, negando aceitar como verdadeiro o rebaixamento do espírito, pelo menos em sua interpretação tradicional, poderia dar a ideia também de que negue Jesus como o nosso Salvador, o que não é exato. Trata-se de asserção falsa, porque a interpretação da afirmação teológica, em face do esforço intelectual do espírita de descortinar a verdade que é única, para que nos libertemos, diverge do conceito de salvação apregoado em princípios dogmáticos, segundo os quais nada precisamos fazer para nos salvarmos, bastando apenas aceitar Jesus. Afirma a teologia que os homens são filhos do pecado, que são maus desde a origem e, portanto, incapazes de se salvarem senão pela graça. Já o Espiritismo sustenta que os homens são filhos de Deus, essencialmente bons, e como tais suscetíveis de alcançarem a perfeição pelo próprio esforço e merecimento. A teologia dogmática afirma que foi indispensável o sacrifício de Jesus para que Deus viesse a perdoar a humanidade pelo pecado de Adão e Eva. O Espiritismo elucida que, se era propósito de Deus conceder tal perdão, não precisava subordinar a humanidade ao sofrimento de um inocente, Jesus,
ainda que este se oferecesse espontaneamente para isso. Deus nos manda perdoar incondicionalmente nossos ofensores tantas vezes quantas sejam as ofensas recebidas, segundo consta do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22, e em Lucas, capítulo 17, versículo 4. Não fosse assim, e seria menos misericordioso que os homens. Muitas religiões instituíram o céu e o inferno, destinando-os, o primeiro aos que acertam, o segundo aos que erram, como se jamais merecessem oportunidades redentoras. Ignoram que o Criador da vida é infinita bondade, é Pai amoroso a cujos filhos concede liberdade de agir, sob a advertência de que são responsáveis pelos seus atos. Sempre receberão pelo que fazem. É da sabedoria divina. Há na religião e na sociedade, até nas famílias, os que promovem verdadeiras distorções educacionais da alma, cuja prática causa desequilíbrio e perturbação. Se afirmam merecedores do céu os que se conduzem segundo o seu padrão moral de outro lado, impõem preocupante e desesperadora condição de irremediavelmente condenados aos que julgam pecadores. É assim que ministros religiosos, tanto quanto pais irresponsáveis pela educação de alguém, culpam e julgam. Culpar não é um método educativo, nem tampouco promove crescimento moral, mas um método que utilizam como transferência quando responsabilizam alguém por algo cometido pelo próprio acusador. É esforço aviltante de quem se socorre da comodidade de representar o papel de injustiçado. Colocam seus erros sobre os ombros dos outros, da sociedade, da religião, dos espíritos obsessores. No entanto, eles é que poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias faltas e se beneficiarem do reconhecimento e da reparação. Culpar é focalizar fatos passados, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir. Falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, estragando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o desenvolvimento moral, com justiça e equidade. Todos nós fomos criados com a possibilidade de acertar e errar. O ser na Terra, porém, tem necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não somos bons suficientemente se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemo-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de progresso no sentido moral e intelectual. Mara, uma pausa no tema central de hoje. Sim. Entra o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Naline, nas vozes de Renata e Ana Lívia, Regime de Urgência. Em regime de urgência vou entrar. Em regime de urgência vou entrar. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não exige nem condena, ela é vida e ação de
urgência. Reforma o coração e o regime de urgência. Reforma o coração. Encontrei a forma nova, vou fazer como ação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não existe nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com ação. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Trazemos todos a herança de uma carga psíquica a nos inclinar para uma maneira de nos conduzir que pode ser conveniente ou inconveniente, segundo a maneira como nos tenhamos conduzido na anterior experiência carnal. As forças das nossas tendências inconvenientes não podem e não devem ser consideradas preponderantes, visto que é a nossa determinação, a nossa força de vontade é que nos possibilitam a escolha da conduta que nos convém. Assim, a base da solução do problema comportamental, social, familiar ou individualmente falando, está no fato de sermos seres racionais, porquanto dotados de discernimento para juizarmos entre a boa e a má maneira de nos conduzirmos. Por conta do estágio consciencial que vivenciamos, sempre fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento decorre de havermos feito melhor quando sabíamos fazê-lo, enquanto que o sentimento de culpa é sempre a exigência de que deveríamos ter feito algo e não o fizemos, porque não sabíamos ou algo nos impedia de fazê-lo. É necessário, por isso, que renovemos sempre as atitudes. A Divina Providência sempre nos concede a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente as criaturas faltosas. Não há, porém, por que culparmos sistematicamente, pois seremos cobrados pelo que fizemos ou fizermos ou pelo que nos abstivemos de fazer. Lucas, no capítulo 12 do seu Evangelho, assevera que muito será pedido àquele que muito recebeu. É do apóstolo Paulo o ensinamento: a mim, que fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância e por ser incrédulo. Caros ouvintes, Mara, tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que possuíamos, isto é, não seremos culpados se nossa ignorância nos impedia de entendermos a natureza iníqua da ação que praticamos. Por isso, Eurípides, não guardemos culpa. Optemos sempre pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, mas sim para a frente, dando continuidade à nossa tarefa na terra, fazendo-a da melhor forma, porque disse Jesus: a cada um segundo as suas obras. E aqui, portanto, a divina recomendação: nunca plantemos o que não gostaríamos de colher. Plantemos boas ações e, de acordo com a infinita sabedoria da lei divina, colheremos boas ações. Se nenhum código existisse que nos mostrasse os mandamentos da lei de Deus, e que fonte nenhuma tivéssemos onde buscar as mais perfeitas normas de conduta que nos garantisse a felicidade, bastaria que fizéssemos aos outros tudo aquilo que desejamos que os outros nos façam. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, portanto suficientemente puros para ascendermos-nos
diretamente ao Criador, se isto nos fosse possível, pelo tamanho do nosso esforço desafiador das tentações do caminho. A sabedoria divina, conferindo-nos a liberdade de ação que corresponde à sublime democracia de podermos fazer o bem, o que bem entendemos, nos agraciou com a felicidade de não nos limitar aos movimentos que podem se traduzir na busca do que mais puro nos atenda às preferências. O livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que muito nos oferece na forma de matéria-prima para este programa, nos ensina quanto a maneira de nos conduzirmos fazendo profundas considerações sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5 do referido capítulo, ele repete a parábola do semeador de Jesus. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, rende 100, ou 60, ou 30 por 1. A terra boa ou má somos nós. Há quem seja refratário aos ensinamentos representados pelas sementes que se perdem ao longo do caminho. Há, infelizmente, felizmente aqueles outros que estão para ser a terra boa e fertilizar em si as boas sementes dos sábios ensinamentos, sem qualquer pressão moral, porquanto todos os indivíduos são portadores do sublime dom do livre-arbítrio. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encanta e nos fascina. Não as depreciaríamos por acharmos que elas deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós, ou as repreenderíamos por suas tonalidades não serem todas iguais conforme nossa maneira de ver. Assim é cada um de nós. Uns aplicados crescem rapidamente, oferecendo nuances comportamentais simpáticas a todos quantos os apreciem. Outros, todavia, se entravam nas dificuldades do caminho evolutivo, contrariando os princípios da paz e do bom senso. Com relação a estes, cumpre-nos despertá-los caridosamente para o rumo da felicidade. Se, todavia, recusarem ouvir-nos, é preciso que os aguardemos com amor e paciência. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Agora, no Sementeira Cristã, o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Resini, na voz de Adilson Godoy. Chorar, eu já chorei. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais, agora confesso, eu tenho paz. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei. Mortais, agora confesso, eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência, nelas vítimas gritando, a acusar-nos sem clemência. Chorar, eu já chorei. Meus erros sim, já porque eu sofri demais. Chorar, eu já chorei.
Por tais agora confesso eu tenho paz. Às vezes depois da morte é que aparece a nossa cruz. O crime feito por nós para as trevas nos conduz. Então a nossa alma vê somente a consciência delas vítimas gritando a acusar-nos sem clemência. Chorar eu já chorei, meus erros sim já porque eu sofri demais. Chorar eu já chorei, por tais agora confesso eu tenho paz. 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 Por tais agora confesso eu... Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam antes do tempo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos pelos quais as sementes da vida são semeadas. As que caírem ao longo do caminho e os pássaros comeram representam as pessoas de mentalidades bloqueadas e restritas, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as comete. Ao mesmo tempo, qualquer forma que venham modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação quase nulas. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Jesus assinala que outra parte das sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, entretanto, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas, porque não suportaram o calor das provas e por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes que não dão manutenção no presente para irmos adiante nos processos de iluminação interior. Quanto aos caules, não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueio tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Um mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir da informação ou dos ensinamentos recebidos. Assim, a capacidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. Os espinheiros que, ao crescerem, abafam as sementes, representam as ideias sociais, que impermeabilizam as mentalidades dos seres humanos, porque, no tempo do Mestre, as leis da Torá, ou Velho Testamento, as asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada de cada um, mas também a vida pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas, sem poderem erguer em demasia sua mente restrita às ideias vigentes, o que os sentenciam a viver numa frustração grupal, pelo fato de seu raciocínio não ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão, na pessoa daqueles que observavam com exatidão rituais e determinações das leis, em detrimento da pureza interior, desqualificando todo o espírito de casta entre as criaturas de sua época. Não obstante, a outra parte caiu
em boa terra e deu frutos abundantes, porque o solo era fértil. Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por coincidência, pois podemos ter a certeza de que nenhum aprendizado nos envolverá profundamente, senão propiciado pela nossa competência e habilidade. A desejada absorção ou abertura de consciência acontece no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundamo-nos no conteúdo real, porque quem não quebra a nós só lhe vê a casca. Mas para se quebrar a nós, é necessário senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinemos o texto repetido pelo apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a todos os nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência, porque lançando-lhes sempre a boa semente. Contudo, compreendamos que a nós somente compete semear. Não nos esqueçamos, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso do psiquismo humano. Emmanuel, contudo, nos leva a compreender a necessidade de provocarmos a abertura da janela das reflexões acerca da necessidade de entender-se a lei divina, e assevera no seu livro de mensagens, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que o Espiritismo tem um compromisso especial com a caridade, que é o da divulgação da sua própria doutrina. Entendamos, com isso, que cumpre-nos lançar a semente por caridade, cabendo ao terreno moral onde tenha ela caído, favorecer-lhe a germinação. No empenho de renovarmos atitudes, é ainda de Emmanuel, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, o ensinamento que encontramos na obra O Livro da Esperança. Lição número 56, intitulada Cada servidor na sua tarefa. No campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou à cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo, inútil e desprezível. E atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que por isso mesmo não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por realizar, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas que funcionam em regime de absoluta igualdade ante todos nós. Em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos
que seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Isto é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. A sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro produz cravos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante. Escritório Modelo Centro e Estação. Pegue Leve Distribuição e Supermercados. Cesta Básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, a apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. O Centro Espírita Dona Nina está convidando a todos para a palestra que o Dr. Pedro Cury, da Associação Médica Espírita de Franca, proferirá hoje, às 19 horas, no salão principal daquela casa, sobre o tema Cirurgia Espiritual. Que nos façamos todos presentes. Primeiro Congresso Jurídico Espírita Brasileira, Desafios Ético-Morais, Caminhos para os Avanços Público e Privado, de 5 a 7 de setembro. Brasília, Distrito Federal. Garanta sua vaga. Convite da Associação Médico Espírita Brasileira. Estamos recebendo hoje conosco o Alberto Centurião. Ele é coach, formas de treinamento, escritor, encenador, gestor da Centurione Teatro Treinamento. Alberto, nosso bom dia. Primeiras palavras para os nossos ouvintes da Sementeira Cristã. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Alberto, você escreveu um texto para a abertura do 15º FECEF. Como é que está o conteúdo e os ensaios? O tema, todo FECEF tem um tema. O tema exato. Deste ano, que centraliza todos os estudos e reflexões, é experienciar para evoluir, que aliás tem relação com os comentários de hoje do programa, que tem como ideia geral que todo o nosso processo evolutivo é fruto de experiência. Tudo aquilo que nós experimentamos na vida tem finalidade educativa e contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o show de abertura do FECEF, ele está focado nesse tema, no experienciar para evoluir. E como a gente está focalizando o trabalho artístico, então nós criamos uma cena que está sendo ensaiada. Então nós temos os atores e o diretor. E o ator, a princípio, vai mal, faz muito mal a cena está muito ruim,
e o diretor fica muito irritado e tal, e vai corrigindo o ator. E à medida que a cena vai avançando e vai se aperfeiçoando, o ator vai melhorando na interpretação e o diretor vai melhorando na sua forma de tratar o ator. Perfeito. De modo que o diretor vai ficando mais gentil e conseguindo com isso ser mais eficaz no processo, e o ator vai cada vez representando melhor, até que no fim a cena chega ao ponto. Quer dizer, como nós evoluindo. Exatamente, evoluindo sempre no processo do trabalho artístico e na vida. Certo. O Alberto, eu queria saber de você, qual a expectativa sua para as realizações do 15º FECEF? A expectativa com o FECEF é sempre alta, porque o FECEF, eu ainda considero o FECEF hoje o principal evento da arte espírita no Brasil, porque se reúnem aqui por esses 3 dias, né, de 5 a 7 de setembro neste ano, artistas de vários estados brasileiros, pessoas com trabalho de muito boa qualidade, e é um ambiente de efervescência. E o FECEF já está servindo de modelo para outros festivais que começaram a se multiplicar. Eu queria que você deixasse uma palavra aos nossos radiovintes, e são muitos, inclusive através da internet. Para nós é uma felicidade muito grande tê-lo entre nós. Eu lembro neste momento de um poema que eu escrevi e que foi musicado pela Ana Lívia e pelo Fabrício Cantoni, e que ficou uma música muito bonita, que eu gosto muito, mas a letra diz assim: se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o verbo amar. Provado está que Deus amou antes de criar. Portanto, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprende a lição do amor antes de criar. Agradecemos bastante, um abração em nome da nossa querida Cidade Franca e até uma próxima edição. Até mais, um grande abraço. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje vamos a pedido rodar novamente a mensagem do espírito de Isídio, que pela psicografia de Chico Xavier dirigiu aos seus familiares queridos, especialmente ao seu pai, pedindo que busquem entender as leis de Deus e façam por fortalecer-se para, deixando de chorar, possam oferecer a ele o conforto espiritual e que o fará mais livre para alçar o voo do Espírito. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Querido papai, querida mamãe, abençoe o filho de volta, ansioso de entendimento e de paz. Abraço as irmãs queridas e ofereça aos amigos a minha simpatia e apreço. Estou entre pessoas que desconheço, mas sinto-me em casa. A bondade está brilhando em todos, e através da luz que me cerca, posso escrever qualquer coisa. Papai, primeiro ao Senhor. Venho pedir sua resignação, qual o doente que solicita remédio. Preciso disso, papai, a fim de viver aqui. Este viver aqui significa ajustar-me, compreender-me, aceitar as ocorrências e ser útil. Suas lágrimas formam um laço tão forte como aqueles nós nos quais prendíamos as reses no campo. Quero sair do círculo fechado em que me encontro
e não consigo. Estou parado, sem forças. Papai, a morte não é o fim. A vida continua. Lembre o pasto morto, quando a chuva chega de monte e tudo que parecia secura e poeira torna a reverdecer. Assim é a vida quando termina no corpo. Rogo ao Senhor e à mamãe, tanto quanto às meninas, que não me lembrem hospitalizado e nem morto. Aquilo se foi. Estou firme e refeito, mas estou fraco e doente, porque o pranto, e especialmente agora o seu, meu Pai, me revolve as entranhas do coração. Às vezes melhoro, tenho esperança, a oração que vou aprendendo com calma me escora os pensamentos e consigo ouvir os mestres daqui com desejo sincero de lhes aproveitar as lições, mas logo me levanto, por dentro ouço, papai, os seus chamados. O Senhor quer esmorecer por minha causa, busca as minhas lembranças e me pede, quase me intimando, que lhe apareça. E a luta se estabelece, porque não sei quem chora mais, se o Senhor buscando quase morrer, se eu mesmo tentando viver à força num campo de experiência que não mais me pertence. É preciso, papai, que a conformação nos abençoe. Ou melhor, seu filho precisa de tranquilidade e segurança. Viva assim. O senhor e mamãe precisam recordar que as meninas aí estão, que a família não se acabou e que seu filho, se for auxiliado, poderá também auxiliar. Sei tudo. Sei que o senhor contava comigo como sendo o companheiro que Deus lhe dera, mas creia que ainda sou. Compreendia os seus próprios projetos de futuro, que eram meus. Para seguir seus passos, para imitá-lo, meu pai, o próprio estudo era para mim sacrifício. Queria o campo, a beleza das árvores, as águas moventes, o ar puro e o gado que parecia nos entender. Cresci para ser mais seu que mesmo de minha mãe, porque em verdade o sonho nosso era penetrar o sem fim e respirar no verde grande para construir coisas novas. Mas quem de nós não é de Deus? E Deus, papai, queria seu filho para trabalhar ao seu lado, mas de outro modo. Não chore mais. Levantemos o coração para a fé. Recorde com mamãe tudo que era de mais lindo em nossa casa, a fé em Deus, e não a abandone. Estaremos juntos rezando. Mamãe encontrou o clima espiritual onde a resignação é sustentada com esperança, e peço-lhe para seguirmos com ela à frente. Não acredite que alguém teve culpa naquela corrida que o Zé, o nosso Zé da Brama, buscava se exercitar. Eu mesmo dirigia. Prometi que haveria de dar-lhe alguns macetes em matéria de equilíbrio nas grandes velocidades e pisei confiante. O carro não se arrancou porque, na verdade, era mais uma decolagem. Quase voamos, entretanto veio o insucesso. A queda foi violenta. Não esperava que pudesse acontecer o que vimos. Quis gritar e dominar a situação. No entanto, fiquei imóvel, sem meios de falar o que acontecia. Lutei comigo mesmo. Ouvi as vozes de todos os que se aproximavam, desejando iniciar o socorro. Mas por fim, foi um sono ou semissono, porque nem dormia, nem deixava de perceber
que se passava em derredor. Depois veio um sono grande, a que me entreguei vencido. Não passou muito tempo e vi que estava em nossa casa. Era domingo à noite. Quando me vi assim, como quem melhora depressa, chamei por todos. Entretanto, compreendo hoje por que ninguém me respondeu. Comecei a sentir medo. Quando um amigo se aproximou, depois outro, não os conhecia, mas se identificaram de pronto. O que vinha à frente se declarou meu avô Isídio, e o outro, que me abraçou ternamente, se afirmou como sendo alguém da família, dando-me o nome de avô Saad, ou melhor, bisavô carinhoso e amigo. Logo após, uma senhora se ofereceu para socorrer-me e auxiliar-me a tomar um leito móvel, porque o susto me fazia então cair. Mais tarde vim a saber que se tratava de Maria Luísa Teixeira, irmã que se disse com muito amor ser nossa amiga nas bênçãos de Buriti Alegre. Chorei muito ao saber que perdera o volante e o corpo físico. Procurei pelo Zé e sei agora que ele está sob o amparo de muita gente. E assim, desde aquele fevereiro de fim difícil, estou preso aos meus queridos pais. Hospitalizado me vejo porque não tenho a liberdade de agir. Estou atado ao poste de nossas lágrimas. Papai, solte seu filho, readquirindo a sua fé em Deus, e o nosso trabalho, tudo vai melhorar. Nossos planos agora de Araguaína não se acabaram. Pense em nossa família e nos outros rapazes que necessitam de proteção e amor. Papai e mamãe, trabalharemos nas boas obras. O mundo espera seguidores de Jesus para levantarem a vida melhor. Leila, Lau, vocês que se acham conosco, ajudem-me, colaborem com a mamãe e nas tarefas em auxílio das crianças mais necessitadas. Não deixem papai chorando diante de meus retratos e de meus objetos de rapaz. Tudo é bênção de Deus. Vovô Isídio e tia Nenê, com o padre José Joaquim, um protetor amigo nosso, estão comigo e deixo um abraço a todos. Eles dizem que têm pedido a Jesus por nós todos, sem esquecer que a vovó Laudelina pede por tio Tonico, como pelos demais familiares do coração. Queria escrever mais, no entanto não posso. Mamãe, agradeço o seu esforço por mim, baseado na sua confiança em Jesus e em nossa Mãe dos Céus. Não deixe que a nossa casa esteja sem a luz da oração. Papai, abençoe-me. Beijo as suas mãos. Orem pelo filho que ainda necessita de paz, a fim de fazer a própria renovação. Papai, auxilie-me. Peço-lhe para viver, e viver com muita saúde e coragem. Lembrança a todos os nossos que ficaram na retaguarda, e recebam, papai e mamãe, todo o coração do filho reconhecido, do filho que os acompanha, agradecendo-lhes a vida e a esperança, sempre e sempre, o filho do coração. Isídio. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras. Estas esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca,
administra o Clube do Livro Espírita mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romance, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. O associado, retirando o seu livro mensal obrigatório, ele pode fazer opção por 4 livros do mês, se desejar, por apenas R$ 15 cada um. Isso se retirado no Idefran. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$ 3. O associado pode também adquirir sobras de meses anteriores, pelo mesmo valor do clube. Outra vantagem é a do associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do Idefran. Quem reside fora, ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br para saber como fazer para receber os livros em sua cidade. Idefran. CHB Sistemas, setores calçadista e agronegócio. Dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano, telefone área 16 3713-0200, www.chb.com.br, facebook.com/chbsistemas e e-mail atendimento@chb.com.br. No Cemitério Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Maria de Lourdes, da vizinha cidade de Ituverava, que perguntou à equipe do Idefran: há implicações espirituais na formação da família? Se afirmativo, o que fazermos para bem aproveitarmos tal desiderato? Minha cara Maria de Lourdes, vamos saber isso agora, e quem volta para responder em gravação é ainda o nosso companheiro Euri Carvalho. Minha cara ouvinte Maria de Lourdes, antes de responder à sua indagação, gostaríamos de tecer algum comentário sobre a família. Do ponto de vista social, segundo Augusto Comte, filósofo positivista francês, considerado o pai da sociologia, a família é a célula básica da sociedade, o embrião, o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Isso quer dizer que uma sociedade é o reflexo das famílias que a compõem. Do ponto de vista religioso, Emmanuel assim conceitua a família. É o meio escolhido por Deus para que mais facilmente o homem trilhasse esse longo caminho do seu aperfeiçoamento. Como pais, o casal torna-se co-criador e nesse cadinho das mais variadas experiências recebe tanto a abençoada presença dos desafetos do passado, como também a aconchegante companhia de espíritos afins, companheiros de numerosas jornadas. Com esses dois conceitos de família, social e religiosamente colocados, percebe-se claramente a grande importância do núcleo familiar, tanto para a formação moral e intelectual de seus elementos, tanto quanto para o aperfeiçoamento da sociedade a que pertence. E agora, respondendo à sua pergunta, diríamos que há, sim, implicações espirituais na formação do grupo familiar.
Sabemos que a família tem as suas origens sagradas no mundo espiritual. E ela se forma por grupo de espíritos atraídos pela afeição e pela simpatia, e também pela semelhança de inclinações. Sentimentos estes desabrochados e cultivados através de inúmeras reencarnações no mesmo grupo familiar. Mas, considerando o estágio evolutivo em que ainda nos situamos, qual seja de espíritos devedores, apesar da simpatia e a afeição que une uma família na sua origem, o egoísmo e o orgulho ainda permeiam o seu relacionamento. Assim poderíamos afirmar que duas são as causas das implicações espirituais em família. A primeira, em decorrência de conflitos existentes entre os membros encarnados no grupo familiar. Dificuldades de relacionamento entre esposos, entre pais e filhos, animosidade e aversão entre irmãos, gerando, como sabemos, inúmeros problemas, infelicitando as famílias. Boa parte desses conflitos está ligada às nossas existências anteriores, quando então nós geramos dores e sofrimento àqueles que hoje se encontram na condição de familiares próximos. E a outra parte, nós diríamos, explica-se pelas dificuldades que ainda continuamos a criar em nosso relacionamento atual, próprio de espíritos em processo de aperfeiçoamento. Cabe aqui a esse respeito uma frase de Martin Luther King que nos diz o seguinte: aprendemos a voar como pássaros e nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. A segunda causa das implicações espirituais e dos conflitos em família se dá pela inclusão de espíritos alheios ao grupo e que nascem como desafetos do passado, como nos disse Emmanuel. Geralmente são tidos como pessoas de difícil relacionamento com o grupo familiar. São também denominados e conhecidos como as ovelhas negras da família. Mas nascem nesse grupo, nesse meio, para nos dar a oportunidade de reparar as nossas falhas, os nossos erros com esses nossos irmãos, que ajudamos a construir nos seus sentimentos ódios e aversões seculares. Essa é a oportunidade de nós sanarmos essas dificuldades. O seu nascimento no grupo familiar, como irmão, como pai, como esposo, como esposa, enfim, como um elemento importante da família. O acompanham ainda a família espíritos desencarnados que se julgam lesados pelo atual grupo familiar. Estão sempre procurando brechas para dificultar as conquistas dessa família no campo do bem. A religião, a prática do bem, o culto cristão no lar, a oração e a vigilância são as armas de que nós nos dispomos para nos resguardar e nos defender dessas implicações e perigos que nos rodeiam. Abençoada família, essa instituição valorosa que nos permite caminhar juntos em busca do nosso aprimoramento moral e intelectual. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, para encerrar aqui a nossa resposta, Kardec faz ao Espírito da Verdade a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é clara e contundente: uma recrudescência do egoísmo. Não ouvide que a irritação, em qualquer parte, é fermento da discórdia. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier,
encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita Dias e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Alberto Centurião e Euri Carvalho. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado.